Olá, ouvintes do podcast Beni Rubi. Bem-vindos a mais um episódio no qual a gente gosta de mostrar a história verdadeira de pequenos e bons empreendedores. Mas antes de começar a contar a próxima história, quero agradecer aos nossos patrocinadores, Casa de Pães e Bolos, Estela Lima e Universo Verde Decorações. E antes de ir para a entrevista, se inscreve no canal e curte aqui que vocês vão adorar esse episódio. E hoje a gente vai conversar com um casal que transformou a sua união pessoal em profissional e fez desse negócio uma potência profissional. Eles lideram um escritório referência em advocacia aqui em Bragança Paulista. E eles têm uma visão estratégica e estão em plena expansão. São profissionais que unem visão empreendedora, ética e inovação em tudo que fazem. Eles acreditam que o direito pode e deve ser uma ferramenta de crescimento para empresas e empresários. E é com muito prazer que eu recebo aqui hoje Dr. Demetrios e doutora Fabiola Capo de Ferro. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, é um prazer para a gente poder estar aqui para falar um pouquinho da nossa história, do nosso escritório. Muito obrigado, é um prazer. Gente, vamos lá. Conta um pouquinho da história de vocês, da carreira, como começou isso. E eu acredito, né, que é um desafio também trabalhar em casal, né? Conta tudo pra gente um pouquinho. Começamos, né, nós dois somos formados na mesma universidade e no mesmo ano. A gente se formou em 2003 pela Universidade de São Francisco, a gente não se conhecia. Tivemos origens distintas, né, na advocacia. Sempre fizemos estágios na área jurídica desde a época da faculdade e em 2004, né, tiramos a nossa OAB. Ele sempre teve atrelado, né, a um outro escritório de advocacia. Eu já tive uma experiência de advocacia autônoma, né. Em 2006, que foi quando a gente começou, né, o relacionamento, a gente começou já daí a fazer muitos trabalhos juntos, mas cada um ele no escritório dele, eu no meu. Tive vinculada também a outros escritórios uma época, fiz uma advocacia autônoma na área tributária, né, que é uma das minhas especialidades, e com essa aí demanda, né, de fazermos trabalhos juntos, quando foi 2012, quando o sócio dele na época resolveu se desligar, né, da advocacia, a gente resolveu se unir e formalizar a Capo de Ferro em 2012. Então foi uma decisão conjunta, né, Demetrios? Isso, exatamente. Como nós já tínhamos bastante contato com a advocacia juntos, quando o meu sócio acabou optando por se afastar na época das atividades, dedicar mais um setor comercial que ele tinha, nós nos unimos para formalizar a Capo de Ferro Sociedade de Advogados e começamos aí a enfrentar aí a rotina como casal e advogados, né? Vamos falar assim, aumentando ainda mais a nossa convivência. E foi uma experiência desafiadora, mas muito importante. Foi um divisor de águas para nós. Eu acredito que deve ser muito bom trabalhar também com quem você confia, né? Sim. Faz toda a diferença, né? É primordial. E aí, bom, vocês têm um background bastante diversificado dentro da advocacia, né? Passaram por várias áreas aí, né? E como que esse conhecimento, esse know-how que vocês têm por diversas áreas aí do direito te ajudam a ter uma visão mais estratégica hoje para o negócio de vocês? Me conta, Demetrios. Eu sempre analiso a questão porque nas nossas andanças na advocacia, nós conseguimos conviver com diversas demandas desses clientes e também nos aprimorar, né? Então, essa diversidade de áreas no início, principalmente da carreira, é muito importante para que você determine pontos que você acha que pode ajudar o seu cliente. Então, eu atuei em diversos segmentos de áreas que eu não conhecia a fundo e fui obrigado a conhecer para poder fazer uma entrega de trabalho de uma forma profissional e satisfatória. Completa também, né? Exatamente. Sim. E isso gera um apoio muito grande para o cliente, uma bagagem profissional que a gente consegue se dedicar a vários pontos de apoio, né, para um cliente em relação a essa nossa expertise formada durante esse tempo, né? Legal. Fabiola, e quais são as áreas que vocês atuam mais hoje no escritório? Hoje em dia a gente tem na frente aí, né, a área imobiliária, voltado para a área de advocacia especializada para condomínios e associações,
regularizações imobiliárias, advocacia para incorporadoras, imobiliárias. Eu diria que hoje em dia o ramo que está mais acentuado lá no nosso escritório é esse. E é um ramo super aquecido aqui no Brasil, né? Sim. Mercado imobiliário, e tem muitas questões que a gente vê aí todos os dias, né? De construções inapropriadas, tem os condomínios, né? Então hoje vocês são uma referência, então, nessa área de atuação. Eu diria que sim. Pelo menos as pessoas que a gente conversa sempre já ouviram falar, assim, no nosso nome, né, como atuantes nessa área. E o que torna o trabalho de vocês, assim, diferente aqui no mercado? Eu diria que é a personalização da entrega do trabalho no sentido de se aprofundar a questões específicas de cada cliente. Nessa área condominial, nós temos empreendimentos de características diferentes e o bom profissional na advocacia ele deve sempre se pautar nas especificidades do cliente. Então, nós temos um conjunto de apartamentos, por exemplo, a atuação condominial do síndico e, consequentemente, as questões jurídicas são peculiares, vinculadas a ruídos, problemas de convivência mais próxima, o que talvez não ocorra num empreendimento de loteamento fechado, né? Onde as casas são mais distantes uma da outra, mas tem outras espécies de problemas. Então, acho que a entrega personalizada e que você tem como analisar as questões de forma bastante específica e entregar uma segurança naquele posicionamento ajuda muito. E tem uma outra, complementando, né, o que ele disse, aí com relação ao perfil do cliente, né, a gente pega condomínios que vêm pra gente já com uma bagagem de problemas, porque tiveram problemas, não foram assessorados, né, no início, né, da constituição ali do condomínio, da associação, e a gente também tem o perfil do condomínio que a gente assessora ali desde a origem, já para fazer ali tudo certinho, a gente já faz essa assessoria desde o início. Então, são também dois perfis bem diferentes, um que a gente vai pegar ali os problemas e já direcionar para corrigir, e tem o outro que está nascendo ali e a gente já foca para fazer tudo já certinho. Eu costumo falar que o direito devia ser matéria de fundamentos, assim, na escola, né? Porque a gente precisa saber mais e entender um pouco mais, né? Então, eu queria que vocês contassem pra gente qual que é o impacto que o trabalho de vocês causa nas pessoas e nas empresas. O nosso trabalho para as empresas, ele se torna muito importante por conta da prevenção. Muitas pessoas associam o direito só a litígio, a processos judiciais, e existe toda uma estruturação. Uma empresa, independente do seu tamanho, ele tem funcionários, tem relações de natureza civil, contratual, tem relações tributárias, e todas essas áreas são indispensáveis no trabalho preventivo. Nós temos casos de empresas que, quando assumimos, tinham ali 30, 40 processos trabalhistas por ano, e com atuação preventiva, corrigindo imperfeições na relação de trabalho, nós conseguimos reduzir isso a 3 a 4 processos por ano. Então, isso é importante e causa um impacto positivo para o empreendedor como um todo. Positivo no financeiro também, né? Isso. Porque é muito mais barato trabalhar o preventivo do que, vamos falar no português brasileiro, o BO lá na frente, né? Exatamente. Sim. E essa até é uma cultura que a gente tem a expectativa de mudar mesmo, né, com o nosso trabalho, né, que o advogado ele não tem que ser procurado só no socorro, e procurar o advogado já na origem da empresa, já na prevenção. O advogado tem, assim como um contador, também tem que fazer parte da origem da empresa. Começa no contrato social, né, gente? Exatamente. Pra fazer um bom contrato. Exatamente. Eu já me ferrei, vou falar desse jeito, já me ferrei com contrato social mal feito, viu? Muita gente. Muita gente, né? Recentemente, nós recebemos uma demanda de uma empresa que está reestruturando a sua estrutura societária. E nós vamos participar da elaboração de um acordo de sócios para a integração dos novos sócios na rotina da empresa, os sócios minoritários. Então, o advogado atua ali. O contador, ele obviamente faz toda a parte instrumental, né, de aprovação dos contratos nos órgãos competentes, mas é importante, numa situação dessa, você ter
cláusulas aprofundadas e específicas. Com visão de futuro também, né? Porque na hora que começa a empresa tá tudo bem, né? Exato. Porque o contrato social, ele vai ter o básico, né? Tudo ali que a lei exige, tudo bonitinho. Mas esse acordo de sócios, até já tive a oportunidade de falar sobre isso na nossa página, é muito legal e ter uma assessoria jurídica nisso, porque no acordo de sócios pode ter toda essa parte preventiva, prever situações, inclusive jurídicas, que podem acontecer numa dissolução, num falecimento. Vai entrar meu filho, vai entrar menores, não vai entrar menores, o que vai acontecer? Fazer hipóteses e já prever ali, a gente acolhe daí os medos dos sócios, entendeu? Eu tenho medo que aconteça isso, e se acontecer isso, o que vai ser? O que vai acontecer? Então, nessa parte do acordo dos sócios, a gente, na parte jurídica, consegue estruturar isso de uma forma bem bacana. Eu acredito que esse olhar humano, esse atendimento personalizado de vocês é um diferencial, mas está chegando aí, né? Já chegou inteligência artificial nos negócios. E como vocês estão lidando com isso, usando isso no seu dia a dia? Confesso que a inteligência artificial, não tem como negar, ajuda muito na rotina, a gente não tem como desprezar, não tem como ignorar. Hoje em dia ela agiliza, hoje em dia ela auxilia, inclusive nas peças, no trabalho do dia a dia. Mas uma coisa que a gente sempre fala, inclusive para a equipe do escritório, use a inteligência artificial, mas não deixe ela substituir o seu trabalho. Tá? E eu acho que o maior desafio é fazer as pessoas também enxergarem que ela não vai substituir a experiência, a expertise de um profissional. Porque a inteligência artificial, ela vai te dar ali o padrão. A resposta pode ser correta? Pode. Mas o olhar individualizado que o seu caso e o seu problema exige, só um profissional vai te dar. Nenhuma inteligência artificial vai substituir isso. Então, a gente sempre fala para a nossa equipe, use a inteligência artificial, mas como uma base, mas sempre transforme isso com o seu olhar, a sua expertise, e é isso, não substitui. Eu costumo falar que a inteligência nos torna especialistas melhores, Sim, porque a gente sem tem dúvida. mais agilidade no nosso trabalho, né? Mas ela não substitui um especialista, né? Não, de forma alguma. Ela é uma tendência. Nós, quando resolvemos ter o escritório, ver o escritório como uma verdadeira empresa, que muitos cometem o erro de imaginar que um advogado não é um empreendedor. Ele porque ele também sofre as dores de mercado, ele tem que ter uma equipe para quem quer ter um escritório um pouco maior, ele tem que analisar técnicas de gestão de equipe. Então, nós sempre nos preocupamos em trazer alguma tecnologia para o escritório, seja através de um software de controle de andamento dos processos, né? E nós já implantamos recentemente a inteligência artificial na nossa rotina, né? Mas nós testamos a inteligência, né? Com nossa experiência, o nosso senso crítico, nós conseguimos gostar ou não da resposta que a inteligência nos trouxe, né? E corrigir. Já então, pegamos muitos erros. Nós temos hoje softwares jurídicos, especificamente jurídicos de inteligência artificial, que são fantásticos, mas que não substituem o nosso feeling pessoal, né? Eles não entregam um serviço personalizado. Essa personalização é da nossa mente, da nossa experiência. Eu tenho cliente que vira e fala assim para mim, você vai fazer isso, você vai criar tal coisa para mim na inteligência, ou você vai fazer isso para mim com inteligência? Eu falo assim, eu vou com a minha inteligência e a IA. Exatamente. A minha inteligência sempre está presente, né? Não só porque parece que as pessoas estão numa linguagem que parece que substitui, né? Mas você acabou de comentar que a tecnologia é um fator importante, né? Principalmente para gerir, controlar, né? Vocês têm essa visão empreendedora, né? E como que vocês acham que está avançando a advocacia? Se já tem muita coisa, né? Porque eu lembro que antes vocês tinham que entrar no site e olhar a data do processo, né? Hoje já vem muita coisa organizada, né? Como que vocês veem o futuro da advocacia com a tecnologia? Olha, nós passamos por uma transição de carreira há muitos anos quando se implantou os processos digitais, né? Nós, como temos aí mais de 20 anos de profissão,
Nós começamos a advogar no papel, né, em processos físicos, e nós pegamos essa transição, que já foi um grande divisor de águas, né? E eu acho que a tecnologia, ela sempre vai influenciar na nossa rotina, sempre vai ter um sistema melhor, a inteligência artificial ela vai evoluir, e a tendência é que os escritórios de advocacia que não se adequarem a isso vão acabar perdendo o mercado, tá? Então, eu acho que a tecnologia ela facilita a nossa rotina, e a título de exemplo, antes da implantação de sistemas de tecnologia para sustentações orais no tribunal, né, reuniões envolvendo pessoas de outros estados, sem a gente sair do escritório, eu rodava muito com o meu carro. Imagino. Né, e era muito corrido, e já cheguei a fazer viagens que eu poderia ter resolvido com uma videoconferência, né? Então, hoje facilita muito, 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 embora tenha perdido um pouco na questão do network profissional, né, que a gente tinha nas relações de fórum e tudo mais, e também na questão da riqueza do contato pessoal, do calor humano, né? Mas temos que dizer, é uma tendência que jamais vai ser perdida e sempre vai evoluir. Até os tribunais, eles têm trocado sistemas, estão evoluindo ampliando muito a tecnologia para facilitar a rotina profissional. Hoje o tempo tem muito valor, né? E tudo que economiza tempo, a gente tem que usar a nosso favor, né? Exato. E é isso, né? Então, tecnologia tem um lado ruim, tem um lado bom, e que a gente usa ela, a maioria das vezes, para o lado bom, né? E como que vocês imaginam o escritório de vocês aqui a 10 anos? Vocês têm interesse em crescer para outras cidades, filiais, expandir? Sim, é uma coisa que a gente já está, né, estruturando, inclusive. A gente já está aí vendo mercado de trabalho nessa nossa área, né, condomínio, imobiliário, em outras regiões. E sim, a gente já está estruturando, se Deus quiser, em breve a Capo de Ferro vai ter uma filial. A gente ainda não decidiu qual cidade, mas a gente já está estruturando para isso. Isso é interessante, nós identificamos um nicho de mercado na área imobiliária e condominial nas cidades turísticas, né? Temos muitos empreendimentos nesse sentido, hoje em dia com o crescimento das locações intermitentes via Airbnb, tem vários empreendimentos novos saindo e que acabam fazendo aí o mercado se expandir, e nós identificamos isso e estamos buscando justamente essa clientela além aqui da nossa região, que nós já temos atuação. Que bom, vocês estão olhando para demanda de mercado, e onde tem demanda tem serviço, né? Exatamente. Exatamente. Ó, agora eu quero saber algumas curiosidades. Vamos lá. Casal que trabalha junto, né? Aí. Fazem terapia, funciona bem? Como é o dia a dia do casal? Você atua em que área? Demetrios em qual? Conta pra gente. Você conta ou eu conto? Olha, não, pela nossa experiência, né, eu diria que tá dando super certo, né? Não fazemos terapia. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Já fizemos. Já fizemos, tá? Mas no momento não estamos precisando, graças a Deus. Mas a gente divide super bem o serviço. Ele, pelo perfil dele, acaba fazendo mais a parte comercial, mais a parte da gestão da equipe. Eu acabo fazendo mais a parte técnica, né? Ali da parte do controle ali de financeiro, né? Uma gestão mais interna, vamos dizer assim. Mas no geral a gente se dá super bem. É uma experiência diferente. Podem dar curso então, gente. Ó, e me conta pra gente aqui o que trouxe uma experiência, um caso, algo que trouxe muito orgulho para vocês assim nesses anos aí da advocacia, que fizeram com que vocês pensassem assim, nossa, é isso, né? Minha missão de vida é ser advogado. Eu particularmente não lembro de um caso específico, sabe? Mas o que é muito bacana e que faz a gente continuar é quando o cliente traz o problema, né, traz a dor, né, vamos dizer assim, e a gente consegue solucionar. A nossa atividade ela é de meio, ela não
pode prometer resultados, a gente não, né, não tem como. Mas quando a gente consegue, de uma certa forma, resolver aquilo que o cliente traz, e essa satisfação, né, essa fidelidade que o cliente tem pela confiança no nosso serviço, na nossa ética, tudo, isso faz a gente continuar. Eu não me lembro de um caso específico, porque são muitos, né, se você quiser. Mas eu tenho vários processos, vários casos, mas eu me lembro de atender um advogado, um senhor advogado, e ele era cliente do meu pai, né? E ele estava com um problema no inventário em que ele estava patrocinando o inventário da família, mas os filhos dele eram herdeiros, né? E houve o óbito de mais uma pessoa da família, e o advogado que entrou nesse processo identificou uma nulidade e que excluía a família dele da herança. Isso aconteceu no início da minha profissão, meados de 2005, e foi um grande desafio profissional para mim, né? E eu consegui, através de um recurso, suspender os efeitos dessa exclusão desses herdeiros da herança, e com isso, por uma situação superveniente que envolveu um dos imóveis, nós conseguimos fazer um acordo e eles receberam uma parte da herança que eles tinham perdido praticamente 100%. Lembro disso porque foi dali que eu falei, que eu pensei, falei até para o meu pai, fiz uma boa escolha, porque a profissão está rendendo frutos. Então, foi uma atuação impactante para mim pessoalmente, porque eu era um jovem advogado com um processo muito grande, né, para minha experiência, mas eu me dediquei ao máximo e deu certo. E puxando esse gancho, né, que ele falou também no começo, eu particularmente por questões, por experiências ruins que eu estava vivendo na época, eu quase larguei a faculdade de Direito, porque eu falava, não, isso não é para mim. Porque eu vivi uma situação dentro de casa que eu não via a justiça ser feita. E eu quase larguei, eu quase abandonei a faculdade e terminei a faculdade até um pouco, né, um pouco descrente, mas eu acho que Deus faz as coisas certinho, né, me colocou casos pela assistência judiciária, na época que eu fazia, que eu tive vitórias que me fez falar, não, é isso. Não são todos iguais. Eu posso não ter conseguido na minha família ter o desfecho que eu queria, né? Não fui eu que atuei, né? Mas posso não ter visto o desfecho que eu queria. Mas agora que eu tô formada através da minha mão, eu consigo mudar a história de muita gente. E é isso que fez valer a pena. A gente sempre pode fazer a diferença, Exatamente. né? Ainda mais atuando de forma ética, correta, Sim. né? Ajudando outras pessoas como vocês ajudam, né? E que conselho que vocês dariam para os jovens aí que estão fazendo direito, para quem está começando nessa área e que vai, né, empreender, né, Demetrios? Vamos falar que essa turma vai empreender, né? Exatamente. Eu diria que hoje em dia não dá para ter a advocacia como uma mera prestação de serviço. Todo escritório, ainda que ele seja unipessoal, ele é uma empresa. Então, você tem que aliar essa prestação de serviço com a gestão da sua empresa. Só que isso, o processo da advocacia, ele não é fácil, ele é demorado, tem que ter paciência. Uma coisa que eu falo sempre para todo mundo, não adianta você querer pular o caminho das pedras. O começo da advocacia, ele é sempre difícil, nunca vai ser fácil. E você tem que saber fazer tudo para você poder, depois, num futuro, se especializar em alguma coisa. Quando eu falo tudo, até essa parte do operacional da advocacia, você tem que aprender. Você tem que aprender a emitir uma guia, você tem que saber fazer tudo para você poder depois prestar o melhor serviço para o seu cliente. Porque não adianta você já querer começar sem saber fazer aquele operacional e você vai colocar, por exemplo, um estagiário e você não sabe ensinar o seu estagiário. Tá? Então isso é primordial. Então o que eu diria para quem está começando, não desista, passa com firmeza esse caminho das pedras e que daí o futuro que espera é muito gratificante. E só para complementar, hoje em dia, na verdade, a advocacia sempre foi uma profissão glamourosa pela história da advocacia, né, na justiça,
mas o jovem advogado tem que saber que a aparência, né, de sucesso nem sempre é um sucesso verdadeiro, né? Então, hoje em dia, às vezes se preocupa com status, com a roupa que ele veste, com o carro que ele anda, mas esquece de fazer a advocacia verdadeira, né? Então, eu posso afirmar, até por conta de várias pessoas que eu já tive na equipe do escritório, pessoas que me ajudaram muito nessa história, pessoas que já saíram, né, as que estão ali na equipe, que acho que a simplicidade, né, aliada ao estudo, faz com que você se torne um verdadeiro advogado, sabe? O conhecimento e postura, né, e assim, o foco no cliente, igual vocês têm também, né, eu acho que é super importante para que se entregue um trabalho de valor, né? E o foco puxando o gancho do que ele falou, né? Hoje em dia, a pessoa se forma primeiro se preocupando com a imagem e o que ela vai entregar na rede social, antes de focar na qualidade do serviço. E a gente, desde o começo, a gente sempre focou na qualidade, no que a gente estava entregando para os clientes. E é uma coisa que você mesmo pode falar, Jamile. Quando você chegou no nosso escritório, a primeira coisa que você falou, vocês precisam mostrar, né, essa qualidade, porque agora vocês precisam se preocupar um pouco com a aparência, porque a gente até então não se preocupava com isso. E isso é uma coisa que eu acho que falta um pouco na jovem advocacia, se preocupar mais com a qualidade do que com a aparência. Hoje o mercado tá assim, né? Tem os jovens que saem, investem no digital, mas eles estão sempre captando o cliente, porque não conseguem ter uma sustentação de serviço de qualidade. Não estou generalizando, não são todos os jovens, claro. Né? Mas de forma geral é assim. E também tem a turma aí que está entrando no mercado digital e precisa entender que ele é, sim, um amplificador do bom trabalho que já fazem, né? E foi nesse ponto que a gente, né, que eu fiz a estratégia para vocês aí de marketing, a gente trabalhou muito bem. Bom, falando em marketing, para quem quer conhecer o trabalho de vocês, onde encontra? Atualmente a gente está ativo no Instagram, né? @capodeferro_advogados. No momento não estamos com site, a gente está estruturando para colocar um site no ar, mas no momento só no Instagram mesmo. E o escritório de vocês fica onde aqui em Bragança Paulista, Demetrios? Ele fica na rua Mary Siqueira 1651, ali no bairro Santa Luzia, né? É bem fácil de localizar. Jogou também Capo de Ferro no Google, gente? Acha, porque com esse nome, né, só esse nome já é fácil achar, né? Demetrios, Fabíola, muito obrigada. Foi muito bom conversar com vocês. Vocês darem uma luz aí pra gente, até onde o direito pode chegar e nos ajudar, principalmente nesse podcast aqui que a gente fala muito sobre empreendedorismo, né? Eu acho que não tem, eu brinco que não dá para uma empresa ter sucesso sem um bom advogado, um bom contador e um psicólogo, gente. Ajudando a gente a prosperar, né? Muito obrigado pela experiência aqui, né? Foi muito gratificante para nós participarmos disso. Então a gente agradece de coração a oportunidade. Eu agradeço também o convite, foi muito legal, muito bacana a experiência, adorei. E quando quiserem voltar, tá sempre aberto para vocês para falar mais sobre direito que todo mundo precisa escutar. Muito obrigado. Bom, gente, esse foi mais um episódio do podcast BNI Rubi. Acompanhe todos os episódios nas nossas redes sociais, @BNI Rubi, Spotify, YouTube e Instagram. Se inscreve no canal e curte, e até o próximo.